Desde já, uma boa noite a todos. É bom, mais uma vez, estarmos aqui a estudar a Palavra de Deus. Após este pequeno tempo, porque é pequeno, e é pequeno porque a Bíblia diz orai sem cessar. Se ela diz orai sem cessar, mesmo que fiquemos 2 horas, é pouco, porque não podemos parar. E também casos não faltam, não é? Porque a lista aqui é maior do que o que vos citei. E mesmo assim não oramos por cada um de nós aqui individualmente, mas isto para percebermos que não é só preciso a Bíblia dizer, nós temos de pôr em prática, não é? A oração sem cessar, porque de facto os casos são tantos, não há como parar. Vamos então ficar de pé e ler a Palavra de Deus e passar então para o nosso estudo, antes de passarmos para o nosso irmão Alberto. E no nosso estudo microscópico, que a semana passada tivemos a estudar e através do voo as epístolas do apóstolo Pedro, mas agora vamos ao microscópico e estudando a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, ainda no verso 7, 8, sensivelmente, e vamos então passar à leitura que, começando no versículo 1, diz o seguinte. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, diz: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou perlas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Até aqui a palavra de Deus. Vamos então passar para o nosso irmão Alberto, que continua a deixar saudades, mas deixamos um abraço e vamos então ouvir o que tem para nos ensinar através da palavra de Deus. Vamos então. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão que vem estudar as Escrituras, orar, interceder e ter comunhão com o Senhor. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no verso 7, para o qual fui constituído pregador, apóstolo. Digo a verdade em Cristo, não minto, doutor dos gentios na fé e na verdade. Olhando para esse texto, nós vamos descobrir e vamos entender por que as igrejas e muitos irmãos estão confusos. Parece que estão como o mundo lá fora, de cabeça para baixo. Tudo meio atrapalhado. O que acontece então? Como crescer, como se desenvolver, como entender a palavra de Deus? Olhando para as Escrituras, e principalmente para o Novo Testamento que estamos estudando e estamos observando, vamos ver que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são cumprimento daquilo que vinha sendo dito no Velho Testamento. Cumprimento das profecias messiânicas. Jesus vindo para cumprir aquilo prometido aos pais, aos patriarcas, lá no Antigo Testamento. Veja você que os evangelhos conhecidos,
eles não tratam especificamente da cruz e muito menos da salvação. Estes são pontos importantes que precisamos aprender. Claro que os evangelhos existem verdades preciosas que podemos aplicar na nossa vida. São joias espirituais que não podemos ignorar e que devemos cada vez mais praticar. Precisamos aprender com estas verdades. Mas é no Evangelho apresentado por Paulo, o apóstolo Paulo, onde vamos compreender as Escrituras indo além da ressurreição de Cristo Jesus. Olhando a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 7, olha a coincidência. Paulo diz uma verdade profunda para cada um de nós. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Para termos entendimento das Escrituras, precisamos observar aquilo que Paulo escreveu a Timóteo. Mais ainda, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, o próprio Deus encarnado, ensinando, fazendo milagres, muitas coisas que o Senhor falou foi para o povo de Israel, o povo da circuncisão. E ele mesmo falou isso e garantiu em Mateus 15, lá no verso 24, quando ele teve um encontro com aquela mulher lá em Cananéia, Ciro, Fenícia, e ele diz, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verdade profunda desta. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, no verso 8, ele reafirma esta verdade. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, ou seja, para o povo de Israel, por causa da verdade de Deus, para que se confirmasse as promessas feitas aos pais. Portanto, os 4 evangelhos vão determinar, vão praticar, vão falar sobre cumprimento das profecias messiânicas, da vinda do Messias. Agora, com o apóstolo Paulo, parece que as coisas mudam. Será que seria outro evangelho? Será que seria um evangelho diferente? Podemos dizer que é um evangelho que continua além dos 4 apresentados. Gálatas, no primeiro capítulo, no verso 11 e 12, o evangelho de Paulo, ele foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo após a ressurreição, quando o Senhor já estava lá na glória. E ele diz mais ainda em Efésios, no capítulo 3, no verso 2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, exclusivamente ao apóstolo Paulo, diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, ao apóstolo Paulo. Veja que, por exemplo, só para termos uma ilustração, o Evangelho de Marcos, ele foi construído, ele foi obtido por informações diretas do apóstolo Pedro. Mas o Evangelho de Paulo foi revelado pelo Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 16, ainda que também nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Que modo que Paulo está dizendo aqui? O Senhor ressurreto, já na glória, bem diferente daquele Jesus que andou, que se cansou, que comeu, que compartilhou, que viajou com os discípulos aqui na terra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, tantas verdades são reveladas lá, mas ele pontuou esta verdade. A primeira coisa no Evangelho de Paulo são as últimas nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E as primeiras coisas do Evangelho de Paulo está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia
segundo as Escrituras. Este é o fundamento do Evangelho da graça que estamos vivendo agora e que a igreja tem que usufruir, compreender e entender. A cruz de Cristo é o ponto central da mensagem do apóstolo Paulo e a ressurreição também, pois ela nos traz vida, nos traz esperança. A cruz de Cristo, Paulo fala muito em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, no capítulo 2, no verso 2 e no capítulo 3, no verso 10. É a cruz de Cristo, a salvação, a misericórdia de Deus e esta graça bendita sendo revelada a todos nós. É uma dispensação que a Paulo foi confiada, somente a ele. Diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 17. É a revelação do mistério que precisamos entender e que a cristandade hoje em dia não quer compreender. E com dificuldade e confusão tenta misturar as revelações de Paulo com aquilo que foi ensinado nos evangelhos do reino. E aí ninguém entende nada e não há crescimento. O evangelho de Paulo vai além da ressurreição de Cristo. E é exatamente este o ponto onde nós podemos crescer, entender, amadurecer e viver por esta graça bendita. 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Entender esta graça, entender este mistério, vai nos dar crescimento e amadurecimento. Que o Senhor nos dê entendimento. Amém. Agora sim. Estava sentado e lembrei-me que esqueci-me de dizer para que algum irmão quisesse fazer uma intervenção, tivesse à vontade. Às vezes acontece. Mas eu agora estava a ouvir o irmão Alberto e porque eu nestes dias tenho falado também em casa um pouco acerca destes temas, até mesmo por causa da confusão que as pessoas fazem na palavra de Deus, porque há muita confusão. Ainda mais por estes tempos de guerra e parece que vai haver guerra e avisos de guerra e desta miséria e de assassinatos e de crentes a serem quase que perseguidos e mortos. Quer dizer, sempre houve, e nós sabemos que, e eu até mesmo em conversa em casa estava a dizer que provavelmente o mesmo já era na altura da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, porque até houve crentes, e a Mila até tinha-me passado um vídeo de um americano a dizer que nunca tinha visto nada assim. E eu estava a dizer a ela, é verdade que ele se calhar não viu nada assim em 60 anos, porque a Primeira e a Segunda Guerra foram pelo menos há mais de 70, 80. E então é normal ele nunca ter visto nada assim. Mas aquelas pessoas que passaram, e aqueles crentes que certamente passaram pela Primeira e Segunda Guerra, eles sim poderiam dizer que nunca tinham visto nada assim. E sabemos que passaram as Primeiras e a Segunda Guerra Mundial e as coisas passaram e o Senhor não veio. Apesar destas ameaças de guerra e de guerras nucleares que pode vir. E isto surgiu em conversa porquê? Da necessidade que existe de fazermos o que o irmão Alberto estava a reforçar. E estava a dizer, o irmão Alberto deu o pontapé de saída, eu vou só dar o pontapé a seguir ao de saída, para fazer o reforço da importância que é nós conseguirmos distinguir o que ouvimos a semana passada, o nosso irmão Carlos a falar, estas duas grandes divisões e distinções da Bíblia, entre profecia e mistério. Porque o facto das pessoas misturarem isto, veem coisas onde elas não há. Curiosamente, se calhar, acho que pelo menos o que vemos na Palavra de Deus, quando a Igreja arrebatar, acho que a ameaça que vai haver, eventualmente, seria haver ameaça de paz. Porque nós sabemos que depois vem alguém que vai se dizer, neste caso o Anticristo, que vai dizer e vai dar paz e ele vai tentar fazer o papel dele e que de facto as ameaças que ele vai tentar fazer vai ser o contrário, mostrar que ele é Deus. Mas a importância, e nós lendo, para reforçar um pouco o ministério e o apostolado de Paulo,
no verso 7, onde estamos, que diz: digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. E nós já ouvimos estas duas distinções. Eu vou só dar o pontapé a seguir para reforçar ainda mais o apostolado de Paulo, e que o irmão Alberto citou Efésios no capítulo 3, porque eu até falando em conversa também em casa dizia que é importante nós percebermos uma coisa acerca da palavra de Deus. É que a palavra de Deus, ela interpreta-se a si mesma. E a outra dificuldade que muitas vezes as pessoas fazem, o facto de misturarem as coisas, é dizerem que a Bíblia pode ter um significado diferente ou uma interpretação diferente. E o facto das pessoas acharem que há uma interpretação diferente é quase como dizerem: a minha interpretação é autoridade face ao outro. Mas não é isso que nós vemos na palavra de Deus, nem é isso que nós vemos o apóstolo Paulo dizer. E quando ele escreve no capítulo 3, e podemos ler do verso 1 ao 5, são versos curtos, ele diz assim, no verso 1 do capítulo 3 da Epístola aos Efésios: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Uma coisa a notar aqui, muito importante, é quando Paulo diz que pelo quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E isto é a chave. A chave aqui é nós percebermos que a Bíblia não tem de ser interpretada, ela tem de ser entendida. E já tinha falado aqui uma outra vez, e fazendo o reforço, normalmente até no mundo secular isto acontece. Quando alguém vai ler um livro muito famoso, seja ele do Dan Brown, seja ele da J.K. Rowling, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, qualquer livro, seja ele de ficção ou o que for, existe muita gente que gosta muito destes autores, destes livros, e normalmente, quando eles querem saber alguma coisa, eles procuram ir perguntar ao autor: olha, o que é que tu querias dizer nesta passagem? Porque eles nunca assumem que o livro que foi escrito por essa pessoa, que exige uma interpretação fora dessa pessoa, que eles podem dar a interpretação. E as pessoas acham que... E isto é uma coisa normal, isto acontece. Se forem perguntar a qualquer pessoa, é um entendimento normal. As pessoas, quando vão a convenções em que sabem que os autores dos livros estão lá, eles querem ir lá para perguntarem e fazerem questões acerca de pontos no livro. Porque eles sabem que o autor é a autoridade e é o que dá a explicação ou a interpretação. Não são eles mesmos. É por isso que, quando há muitos vão fazer vídeos no YouTube, uma coisa que eles dizem mesmo: olha, a minha teoria acerca desta parte deste livro é a seguinte. E eles, quando falam em teoria, falam em algo que eles acham que o autor poderia dizer. Mas muitas vezes o autor vai lá e vai corrigir: não é isto. O que eu queria dizer era X, Y, Z, ou às vezes até nem é nada, nem é para eles entenderem nada, é algo que é só cabe ao autor ficar na mente dele, ele não quer manifestar. Mas é interessante que nós, os crentes, não sei o que muitas vezes a mentalidade que há na cristandade, que é, nós achamos que podemos explicar aquilo que só Deus pode explicar. E Deus dá essa explicação. E há passagens que Deus dá uma explicação e há outras que não dá. E que Deus não quer dar. E no mundo secular, quando o autor não dá, as pessoas engolem, como se costuma dizer. Mas é interessante que nós, na palavra de Deus, achamos que nós é que temos de explicar as coisas. Não. Nós temos de perceber. Porque Deus quer que nós percebamos para nós conseguirmos aplicar corretamente. E a confusão que existe na cristandade, e porque é que as pessoas perguntam que existe não sei quantas mil denominações na cristandade, é exatamente por isto. Porque cada um acha que pode interpretar a Bíblia, que o que Deus tem a dizer não importa. De facto, Deus diz, mas eu é que vou dizer o que é que Deus queria dizer ali. Eu é que sei o significado, como se nós tivéssemos a chave da explicação. Como se nós pudéssemos excluir Deus, ou que Deus tivesse dado a liberdade de nós explicarmos o que quisermos sem que a opinião de Deus percebesse. É interessante porque Paulo, quando diz: vocês podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, Paulo mostra que, se calhar, há certas passagens que ele dá uma compreensão do que percebeu. Mas a compreensão que nós percebemos que, quando Paulo fala de algo e ele explica e dá o entendimento dele,
esse entendimento, se está na palavra de Deus, é porque é correta. Porque Deus nunca iria deixar acontecer que uma compreensão errada fosse para a Bíblia. Certo? É o que faz sentido. Se a compreensão é correta, então ela tem de ficar lá. Se ela não é correta, é claro que ela não está aqui. Certo? Daí nós vemos muitas vezes, se Paulo explica ou se ora, se a oração está ali, é porque aquela oração é correta. Se uma explicação está noutra passagem, é porque aquela explicação é correta, ou o entendimento que o apóstolo Paulo está a dar é correto. E é interessante nós acharmos que nós é que temos a chave da compreensão. Não, nós não temos. Deus é que tem a chave da compreensão, e se Ele a revela, e se ela está aqui, é de facto para nós entendermos, para conseguirmos aplicar nas nossas vidas, porque é isso que Deus quer. É que a palavra de Deus e a sua palavra seja entendida de forma clara para ela ser aplicada, ok? Ninguém vai conseguir aplicar aquilo que não sabe, ok? Aquilo que não percebeu, certo? Senão vamos distorcer, e Deus não quer isso. Mas é interessante também o apóstolo Paulo fazer aqui, e há aqui esta parte na passagem, é interessante porque o apóstolo fala da graça de Deus, ele diz que para convosco me foi dada. E quando ele utiliza expressões como me, a mim, ou eu, conota a individualidade do apostolado dele. Porque os apóstolos, quando receberam o Evangelho do Reino, eles não poderiam dizer que aquilo era única e exclusivamente deles, porque o Senhor deu a mais do que um. Ok? Nós vamos ver esse exemplo, porque isto depois vai dar uma luz e compreensão ao verso 5, porque há muita gente que também comete um erro que eu acho que é grave no verso 5. Mas vamos ler. Em Atos, no livro de Atos, no capítulo 5, e a partir do verso 27, contextualizando, e é importante lerem esta passagem, porque esta passagem foi quando alguns dos apóstolos foram presos. Eu estava a ver se encontrava aqui o nome, porque faltou-me na memória. Se algum irmão se lembrar, diga-me, que eu assim vou continuando. Porque no verso 28, disse o sumo sacerdote, a interrogá-los, a dizer o seguinte: não vos admoestámos nós expressamente que não ensinasseis, ou seja, reparem que é sempre no plural, quando ele se refere aos apóstolos, que vocês não ensinassem nesse nome, e eis que encheste Jerusalém com quê? Com a vossa doutrina. Ok? Reparem esta expressão, vossa doutrina. Quando Paulo fala, ele diz como o Evangelho da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado, foi a mim. Ele não fala no plural. Os outros não podiam dizer isso, porque foi no plural. Mas o apóstolo Paulo, não. A vossa doutrina, verso 8 do capítulo 5 de Atos, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, ok, diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus do nosso Pai ressuscitou Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca do quê? Acerca destas palavras. Reparem, nós somos testemunhas destas palavras. O apóstolo Paulo, quando fala do Evangelho e quando fala da minha compreensão, ele fala da minha compreensão, não fala da nossa. Ele, quando fala do mistério, fala, me foi revelado. O Evangelho da graça de Deus me foi dado para convosco. Mas eles não diziam isso. Diziam, como nós vemos, e reforçando mais uma vez, nós somos testemunhas destas palavras. Ok? Isto é importante nós comentarmos isto, porque de facto isto faz diferença. Se Paulo poderia e dizia que este Evangelho foi manifestado e revelado só a ele, e ele fez esse reforço aos Gálatas, como o irmão Alberto citou, ele não poderia dizer que era a nós. Nenhum Evangelho, e só a partir daqui nós percebemos que o Evangelho é diferente, porque ele está a falar algo que foi único e exclusivamente revelado a ele, mas os 12 não. Os 12 dizem, nós somos testemunhas destas palavras. É porque as palavras que eles ouviram foram para mais. Não foi só para um, como o apóstolo Paulo. Mas alguns questionam, no verso 5. Mas no verso 5 Paulo diz ali que foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E muitos acham que o facto de estar ali santos apóstolos e profetas que se referem aos santos apóstolos e profetas do Antigo Testamento.
mas não se refere. Porque na própria passagem, quando Paulo fala, ele diz, nos outros séculos não foi manifestado. Só aqui, esta palavra exclui logo os santos apóstolos e profetas. Já para não dizer que ele começa por dizer, me foi revelado a mim. Aí também exclui. Mas ele ainda reforça e diz que não foi manifestado nos outros séculos aos filhos dos homens. E notem, ele diz, como agora tem sido revelado. Se tem sido revelado agora, não pode ser o mesmo Evangelho. Porque eles eram testemunhas das palavras que o Senhor tinha falado, do Evangelho, do reino que Deus tinha falado. Isto aqui é diferente. Os santos apóstolos e profetas aqui são diferentes. Não são aqueles santos apóstolos e profetas. São os apóstolos e profetas de agora deste ministério que estava a ser revelado aos filhos dos homens. E Paulo era o primeiro. Outra confusão que também fazem é o facto da palavra apóstolos e profetas, porque apóstolos, como nós sabemos, a palavra quer exclusivamente dizer enviados, e profetas não é meramente alguém que adivinha o futuro, porque às vezes as pessoas pensam em profeta como alguém que vai falar a palavra de Deus, mas fala do futuro. Não é isso, é só alguém que fala da palavra de Deus. E daí ser importante distinguirmos certas coisas, porque as pessoas olham para palavras, apóstolos e profetas e acham que é tudo o mesmo. Não é o mesmo. Daí ser importante nós olharmos ao contexto das passagens, o que é que a palavra de Deus ali quer nos dizer, o que é que nós precisamos compreender. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era só um pontapé de saída muito longo, peço desculpa, mas que o Senhor nos ajude a perceber esta distinção, para não fazermos muita confusão, porque depois as pessoas fazem confusão de tudo e mais alguma coisa, aplicam passagens que não devem ser aplicadas a nós hoje, e depois dizem coisas que às vezes pode levar pessoas a desviarem-se da igreja. E há pessoas que podem se desviar pelo facto de acharem isto confuso. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Então, mas se há ameaças de guerra, porque é que o Senhor não vem? O Senhor não vem porque é de repente. Mas, por outro lado, está profetizado com as guerras. E então não há coerência, há muita contradição e há muita gente que se afasta da fé por causa disto. Porque depois há situações na vida dela que têm expectativas que não foram correspondidas. Mas que o Senhor nos ajude a compreender e a aplicar a sua palavra, porque a compreensão correta vai-nos ajudar, de facto, a nós aplicarmos. Que o Senhor nos abençoe. Mais algum irmão? Ainda temos tempo? Sim? Não? Nenhum pontapé final para o golo? Eu dou graças a Deus por aquilo que nós ouvimos esta noite no estudo bíblico, tanto pelo irmão Alberto como pelo Dário. E dou graças a Deus particularmente porque ouvimos coisas muito importantes e que são chave para a compreensão da Bíblia. E particularmente para mim é grato eu ter sido testemunha como vós daquilo que ouviram ou daquilo que ouvimos, porque o irmão Alberto era um pastor batista, formado num seminário batista. E é impressionante como é que ele, já numa idade avançada, compreendeu o que muitos não têm compreendido. E agora ensina o que muitos não ensinam. E deviam ensinar. Por outro lado, temos aqui o Dário, que é um jovem, e dou graças a Deus por ele e pela compreensão madura que ele tem já das Escrituras. E eu fico muito satisfeito e dou muitas graças a Deus e louvo o Senhor por isso. Na nossa passagem em 1 Timóteo 2,7, e que nós vamos ler, e para nós vermos a profundidade, estamos num estudo microscópico, portanto vamos procurar descer um pouco o nível, em termos de profundidade. Vamos analisar a coisa mais aprofundadamente aqui nesta passagem. Na nossa passagem, nós lemos assim: para o que diga a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. E temos aqui um mundo. Temos aqui um mundo. E já coisas importantes foram aqui referidas, como apóstolo, ser apóstolo, pregador e doutor dos gentios. Não vou falar agora disso.
na fé e na verdade, mas quero aqui dizer, quando ele diz para quê? Afinal, ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor, para quê? Para quê? Esta é que é a grande pergunta. E ele disse para quê? E é no versículo anterior que ele diz para quê? E o versículo anterior diz: o qual se deu, o Senhor Jesus Cristo, se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos. Ele foi constituído apóstolo, pregador, doutor, por causa desta verdade, do Senhor Jesus Cristo ter-se dado em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esta realidade do Senhor ter-se dado a si mesmo em preço de redenção por todos, e eu aqui quero sublinhar a expressão redenção por todos, esta redenção por todos ia servir de testemunho a seu tempo. E foi através do apóstolo Paulo a quem o Senhor deu originalmente esta explicação, que eu já vou procurar explicar onde é que eu quero chegar. Mas redenção por todos, perguntamos nós, não era uma verdade já revelada? Desde o princípio Deus não tinha mostrado que a redenção era por todos? Não. De facto, não. E eu vou procurar... E atenção, isto é daí que é muito importante estudar a Bíblia e deixarmos que a Bíblia se explique ela própria. Esta redenção por todos que Paulo aqui refere era para servir de testemunho a seu tempo. Portanto, não tinha sido antes. Ok? Alguém diz assim, então, mas a redenção por todos não estava revelada? Não. Porque esta redenção por todos aqui referida era para servir de testemunho a seu tempo. Se era para servir de testemunho a seu tempo, antes desse tempo, ninguém sabia disso. Ok? Mas há outra redenção por todos na Bíblia? Há. E eu quero que vocês vejam isso. Em Gênesis 18, eu vou procurar ser rápido por causa do tempo. Em Gênesis 18 nós lemos assim, são passagens conhecidas, no versículo 17 e 18 lemos assim: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abrão o que faço, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus tinha um plano para as nações da terra, antes de ter um plano para as nações da terra agora. São dois planos diferentes. Envolve todas as nações da terra, mas uma coisa é o que Deus está a fazer com todas as nações da terra agora, e outra coisa era o que Deus disse a Abraão que iria fazer com todas as nações da terra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, como já vão ver, e aparentemente podem pensar assim, agora é que eu não estou a perceber. Vão já perceber. Em Gênesis 22, 18, o Senhor disse: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Em Gênesis 26, 4 lemos, vamos deixar que a Bíblia se explique ela própria, é? Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todos. Portanto, a redenção por todos vinha lá atrás. Mas não é mesmo aquele Paulo está aqui a falar. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todos os limites da terra se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Mas isto não tem nada a ver com o que Paulo está aqui a falar do plano de Deus, de Cristo, ser feito redenção por todos. Ok? São dois aspectos. Deixai-me tentar, neste momento, dizer o seguinte. Por isso é que a Bíblia diz para nós distinguirmos coisas que diferem. Há coisas na Bíblia que parecem iguais, mas não são iguais. São diferentes. E isto são duas coisas que diferem. Redenção por todos, todas as nações. Deus quer salvar todas as nações, por um lado, como disse Abraão, e por outro lado, salvar as nações, como está a fazer agora, por meio do apóstolo Paulo. Por isso é que nós lemos no Salmo 59, versículo 5, isto. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Isto não tem nada a ver com o que aconteceu mais tarde com Paulo. Deus, desde o princípio, tinha como mira todas as nações. E salvar todas as nações. No Salmo 67, versículo 2, nós lemos assim: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A tua salvação em todas as nações. Isto não tem nada a ver com a salvação de que Paulo fala agora, hoje, para as nações.
Já vão ver, já vão perceber melhor. Eu ainda não cheguei lá. Eu só estou a tentar deixar que a Bíblia fale, ok? No Salmo 72, versículo 11, nós lemos assim: todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Salvação de todas as nações. No Salmo 86, versículo 9, lemos assim: todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Salvação de todas as nações. Isto na linha profética. Por isso nós lemos no Salmo 117, versículo 1: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Em Isaías 2:2 lemos assim, atenção, linha profética. Lembra-se do estudo passado, como o Dário há pouco referiu. É muito importante na Bíblia sabermos o que é que os profetas falaram e o que é que temos revelado no mistério, neste parênteses da graça que estamos a viver. São coisas diferentes. Mas em Isaías, no capítulo 61, versículo 11, Isaías 2:2 primeiro. E acontecerá, que ainda não li, Isaías 2:2, acontecerá nos últimos dias, tomem bem, mas isto é a linha profética. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. O plano de Deus na linha profética foi sempre todas as nações. Em Isaías 61:11 nós lemos assim na linha profética: porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Em Isaías 66:18 lemos assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem, e olha o que diz aqui o profeta Isaías, o tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. Isto é a linha profética. E isto insere-se na revelação que Deus deu a Abraão desde o princípio. Que na semente dele seriam benditas todas as nações da terra. Naquele tempo, diz Jeremias no capítulo 3, versículo 17, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Por isso nós lemos em Mateus capítulo 28 e versículo 19. E agora atenção, linha profética ainda, mas estamos a ler já em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, disse o Senhor Jesus Cristo, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é a linha profética. Por isso, ide a todas as nações. Paulo ainda não tinha entrado em cena aqui. Ok? Presta atenção. Em Lucas, no capítulo 24, que é uma passagem paralela de Mateus, da Grande Comissão, porque a Grande Comissão está repartida por Mateus 28, Lucas 24, Marcos 16 e João 20, nós lemos assim, e Atos 1:8, lemos assim: e disse-lhes o Senhor, Lucas 24:46, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, agora atenção, começando por Jerusalém. Atenção a este pormenor, hein? Atenção a este pormenor, linha profética. Vamos ao princípio outra vez a Abraão, retomar o que é que Deus disse a Abraão: na tua semente, na tua descendência, entenda-se Israel, e não só, também implica Cristo, mas Israel, na tua semente, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. E quando o Senhor aqui diz para irem a todas as nações, Ele diz, começando por Jerusalém, porque é só com Jerusalém convertida é que a bênção pode partir para todas as nações. A bênção para as nações dependia da conversão de Israel, da bênção a chegar a Israel. E por essa razão, nós lemos também nos Evangelhos que aquela mulher sirofenícia queria a bênção, e o Senhor disse, não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Sim, Senhor, disse ela, mas os cachorrinhos, que são gentios, também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E quando ela se situou no plano profético, que é a bênção vai dos judeus para os gentios, o Senhor atendeu. E disse, nunca vi tanta fé em Israel.
Em Romanos 11, lemos assim. Atenção agora, que agora aqui vamos aqui, aqui é que temos, eu não sei como é que se diz na linguagem ferroviária das linhas dos comboios, mas é uma coisa que muda a agulha das linhas, muda a agulha. E aqui é que muda a agulha, hein? Atenção. Do plano profético para a linha do mistério. Em Romanos 11, lemos assim, digo pois, Paulo, agora é Paulo, porventura tropeçaram, está a falar dos judeus, da nação de Israel, para que caíssem, porque eles caíram. De modo nenhum. Mas, atenção agora, mas pela sua queda de Israel, veio a salvação aos gentios, entenda-se às nações, para os incitar à emulação. Agora também atenção, uma coisa era a salvação, na linha profética, vir às nações por meio de Israel. E aquilo tinha que começar por Jerusalém. Jerusalém tinha que se converter primeiro. A mulher sirofenícia disse que os cachorrinhos também comiam das migalhas, caem da mesa dos seus senhores. Mas a mesa dos seus senhores tinha que ter pão com abundância, para depois as migalhas poderem cair, ok? Esta era a linha profética. Mas agora aqui temos uma coisa curiosa. Nós temos aqui a salvação a vir aos gentios pela queda de Israel. Não porque Israel estivesse exaltado, em glória, como era o plano profético, como o plano profético previa, mas, diz, pela sua queda, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda, versículo 12, é a riqueza do mundo, todas as nações, e a sua diminuição, perdão, a riqueza dos gentios, das nações, quanto mais será a sua plenitude. Quando eles estiverem na plenitude, é o que diz a linha profética, a bênção vai para os gentios. Mas agora temos uma coisa curiosa. A nação caiu e a bênção veio aos gentios. Como explicar isto? Isto é o mistério que explica isto. E já agora só um pequeno pormenor, eu já explico. Isto é difícil de explicar isto, para as pessoas poderem perceber. Mas também não é assim tão difícil como isso. Às vezes precisamos é de tempo. Reparem. Deus, reparem nisto, hein? Na linha profética, Deus queria abençoar Israel e através de Israel as nações seriam abençoadas. Ok? Esta era a linha profética. Agora vocês imaginem isto. Mas para as nações serem abençoadas, dependiam de Israel ser abençoado. Agora reparem nisto. Israel falhou, pecou, foi incrédulo, rejeitou o Messias. O que é que Israel fez ao fazer isto? Pôs em causa a bênção para as nações. Não pôs, porque as nações estavam dependentes de Israel. E Deus é maravilhoso. Ele tinha um segredo, que não estava na linha profética, que era: as nações não vão perder. Israel falhou, comprometeu a bênção para as nações, mas eu vou abençoar as nações apesar deles caírem. E isto não estava revelado. E agora a redenção por todos, de que Paulo fala, é diferente da redenção por todos que estava prevista na profecia. Porque ali era por meio da nação de Israel. E agora é porque Israel caiu. Depois no versículo 13 ele diz: porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, a nossa passagem fala dele que foi constituído apóstolo, ok? Atenção a esta passagem que nós estamos a estudar. 2:7. Enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne, que são os israelitas, e salvar alguns deles. Porque, versículo 15, se a sua rejeição, eles foram rejeitados por causa da queda, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a bênção para o mundo, a salvação para o mundo, para as nações, qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos? Imaginem, se o mundo está a ser beneficiado, como está a ser beneficiado porque eles caíram, imaginem o que é que vai ser quando eles forem exaltados, como ainda vai acontecer. Porque não, versículo 25, isto está tudo ligado a Romanos 11, versículo 25, porque não querem, irmãos, que ignoreis este segredo. Isto era um segredo, isto era um mistério, isto não estava revelado. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E a plenitude dos gentios há entrado agora na dispensação da graça. Os gentios tiveram o máximo agora. E quando isto passar, então Deus vai retomar com a linha profética. Romanos 16.
Ora, Romanos 16, é? Está ali, Romanos 16. Estão a ver ali Romanos 16? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, agora pego no Dário há bocado, o meu, foi-me dado a mim. Ele até diz que o evangelho é meu. O apóstolo, no passado, disse que o evangelho do reino era deles. Porque Deus não deu o evangelho do reino a nenhum deles, em particular. Mas este evangelho da graça foi dado a Paulo. Se é que já ouvistes falar. Como o Dário há bocado lembrou. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que é o que está aqui neste placar, aqui neste versículo, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, agora notem, a todas as nações para a obediência da fé. Agora o plano é para todas as nações, a redenção é para todas as nações. Notem, lido assim, diretamente, sem palavras no meio. Mistério que desde tempos eternos esteve oculto a todas as nações para a obediência da fé. A todas as nações. Que Deus ia salvar todas as nações não era nenhum segredo. Estava revelado há muito tempo. Ok? Que Deus ia salvar todas as nações não era nenhum segredo. O segredo era salvar as nações pela queda de Israel. Isto é que era um segredo. O que estava revelado era que Deus ia salvar as nações pela exaltação da nação de Israel. Ou pela plenitude de Israel. Mas não, Ele vai salvar agora as nações, Ele salva agora as nações pela queda de Israel, e isto é que era um segredo. E não quero que ignoreis este segredo, diz Paulo aos Romanos no capítulo 11. Em Isaías, no capítulo 60, o profeta diz assim, levanta-te, pela exaltação da nação, hein? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Está a falar de Israel. Levanta-te, exaltação da nação de Israel. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor, sobre ti Israel, o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti e as nações caminharão à tua luz. Cá está a nação de Israel a ser uma bênção para todas as nações da terra. E os reis ao esplendor que te nasceu. É por essa razão que o profeta Zacarias diz, ainda sobre isto, no capítulo 8, versículo 22 e 23, virão muitos povos, isto na linha profética, quando se cumprir esta salvação dos gentios, das nações, na linha profética, virão muitos povos, poderosas nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. É através da nação de Israel que eles são abençoados. 10 pegarão na orla do vestido de um judeu. Ele vai ser o canal através do qual as migalhas vão cair para as nações. Para usar a linguagem bíblica. Ok, eu já expliquei isto. Não vou dizer mais nada, estamos no fim. Só queria dizer um assunto prático para a nossa meditação, para a nossa prática. Paulo diz que foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, foi fiel até o fim. Ele foi constituído isto e honrou aquilo que Deus lhe deu. Mas sabem de uma coisa? Deus deu-nos o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5, 18. Ele também nos constituiu, sabiam? Sabiam que Ele também nos constituiu. Não apóstolos, nem doutor como Ele, nem pregador como Ele, mas Deus também nos constituiu. Deu-nos o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Lemos isto em 2 aos Coríntios 5, 18 e 20. O apóstolo Paulo, da parte dele, disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério que eu recebi dele. Quero cumprir isto. Com alegria. É o que eu quero fazer. Com aquilo que eu recebi dele. Pelo que tendo este ministério, dizia ele, no capítulo 4, versículo 1 da 2 aos Coríntios,
Pelo que tem deste ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, pelo que tem deste ministério, não desfalecemos. Irmãos, por muito que seja pesada a carga e difícil o caminho, não desfaleçamos. E com alegria cumpramos o nosso ministério. Em Colossenses 4,17, já vou terminar, ele disse, dizei a Arquipo, atenta, e quero dizer a nós, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Irmãos, cumpramos o nosso ministério como embaixadores de Cristo. A Timóteo, ele disse no capítulo 4, versículo 5, havemos lá chegar, na segunda carta. Mas tu, sê sóbrio em tudo, não podemos perder a sobriedade. Sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Que o Senhor nos abençoe. Peço desculpa, mas para pegar nisto não podia ser em menos tempo. Reforçando o que foi dito em Romanos 11:25, eu vou ler aqui uma outra tradução que de facto é o nosso desejo, porque há uma outra tradução que curiosamente está em inglês, que o apóstolo Paulo diz assim, para perceberem melhor o que ele queria dizer. Porque é o meu desejo, irmãos, que este mistério seja claro para vocês. Este é uma outra tradução da mesma passagem em Romanos 11:25. Por isso, irmãos, de facto, é o nosso desejo que este mistério seja claro para vocês. E é por isso que nós estamos aqui a fazer este estudo, para que, de facto, nós possamos ver e, ao estudar, que as Escrituras e, principalmente, o mistério da graça de Deus seja claro para nós aplicarmos de forma sábia também. Vamos então terminar com a oração. Nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, porque de facto, pelo que tens para nos ensinar e mostrar, que de facto mesmo Israel, podendo estar no pior que poderia estar, e o mundo parecer que estava totalmente tudo condenado, que só a única coisa que restava era a tua condenação, o juízo. E de facto, como dizia até no domingo aquele irmão americano, o Frank Turek, o que é que nós iríamos querer quando chegarmos à tua presença? Iríamos querer justiça ou graça? E de facto nós, pela tua palavra hoje, podemos perceber e podemos escolher entre ter a tua justiça ou a tua graça. E te agradecemos porque escolhemos bem, escolhemos receber a tua graça, cada um de nós que aqui está. Ajuda-nos a, de facto, falar claramente, a tornar claro o teu mistério a tantos outros que precisam de ouvir e a dar-lhes mais de uma escolha, que não é só receberem justiça, mas receberem graça por causa da justiça que foi feita através do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a ter esta firmeza e a falar de forma clara para que outros possam ouvir, perceber e crer. Leva-nos em bem às nossas casas, continua a guardar-nos, continua a usar-nos, ser servos nas tuas mãos e continuas a cuidar de nós. Pedimos isto e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso estudo e oração está terminado e às 10 a ceia do Senhor, se quiser.